Ok, então lá vamos nós. A gente vai passar um trabalho dessa semana, tá? Vai ser um joguinho de cartas. Eu tinha falado do Batalha Naval, só que achei o Batalha Naval difícil quando eu fui rever. Então eu vou deixar o Batalha Naval para depois. Então hoje vai ser um joguinho de cartas. Eu vou fazer com vocês a primeira parte, que é a parte de entender como é que se faz o cálculo da pontuação, tá? E aí vocês vão ficar de fazer a parte mais interessante, que é a parte interativa, que é o usuário fazendo as apostas e jogando, e a mesa jogando junto, tá? Então essa é a brincadeira de vocês. Então vamos entender o que é o Blackjack. O Blackjack é um jogo de cartas. Aqui vai a descrição do trabalho. Mas para que vocês entendam, a gente vai jogar. Já, vai para a pasta do dia de hoje, tá? Blackjack Game. Deixa eu ver se eu acho o mesmo link. Acho que é esse daqui. Então, como funciona? Tem um jogador ou mais jogadores, eles jogam contra a mesa. Então, tem algumas variações, a gente vai fazer a mais simples de todas. O usuário, ele pede cartas e ele tem que parar antes de estourar 21, onde a soma das cartas dele dá 21. Se ele estourar 21, ele já perde de cara. Se ele não estourar, se a soma dele for 18, aí a mesa começa a jogar. O objetivo da mesa é tirar igual ou superior a pessoa. Então, vamos lá, suponha que eu comecei a jogar, peguei uma carta, peguei outra, o meu somatório deu 20, aí eu digo, parei. Aí agora o dealer, né, o dono da mesa, ele começa a puxar cartas para ele. E ele não tem a opção de perder, a mesa não vai perder. Então a mesa vai ficar puxando carta até empatar, que ela ganha, ser superior, que ela ganha, mas se ela tirar mais que 21, ela perde e você fica com dinheiro. Okay? Então, no caso, tem que ser superior a 21 ou tem que ser igual? Não, tem que ser menor ou igual a 21, desde que seja maior do que o seu. Se ela tira 22, ela perde automaticamente. Mas se eu tirar 21, eu ganho automaticamente? Não, porque ela pode empatar e ganhar. O benefício do empate é da mesa. Então você sempre joga na desvantagem, porque ela tem o benefício do empate e ela não apenas o benefício do empate, ela sabe que ela precisa apenas tirar mais do que você, maior ou igual. Deixa eu ver se carrega aqui pra gente jogar uma versão bonitinha do jogo. Isso aí é pra você só jogar dentro do conforme. É mais ou menos assim. Mais ou menos porque o difícil é a regra, assim, o desafio do jogo é, primeiro, a regra de cálculo, porque envolve uma contagem dentro da regra de cálculo, e depois que você entende como é que se faz a conta da regra de cálculo, você vai ter que ficar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeiro o jogador joga, eu tenho um laço, o jogador tem que parar, eu tenho que verificar se ele ganhou ou não ganhou, se ele não estourou, aí depois a máquina joga, eu tenho que fazer todas as regras de cálculo da máquina. Poxa, por que o nosso jogo não está carregando? Isso daqui é muito comum, né? Não é possível que não tenha um appletzinho pra gente jogar aqui. Eu acho que no próprio PDF, se eu não me engano, tem um descrevendo. Tá aqui, ó. Então, como funciona o jogo? Para que você tenha alguma coisa interessante para fazer, existe uma carta mágica que é o Ás. O Ás, ele pode ter dois valores. Ele pode ter 1 ou 10, o que for melhor para você. Então, você pode escolher que o Ás vai valer 1 ou valha 10. Você que escolhe isso. Esse código é diferente do mundo. Hã? É diferente do código do mundo. O quê? É porque o do Moodle é apenas o cálculo da pontuação.
é só o cálculo da pontuação, não é a parte interativa. O do trabalho de vocês é a parte interativa, é de conversar com o usuário, perguntar se ele quer jogar, se ele quer parar, se ele perdeu ou não perdeu. Aí depois a máquina tem que jogar, a máquina vai ganhar do usuário. Então não é só o cálculo do... Ahá! Consegui, pronto. Esse link aqui sempre funciona. Então vamos jogar. Vamos jogar. Play. Café. Ruim. Eu vou no fácil. Ok? Então vamos. Eu primeiro escolho quanto que eu quero apostar. Eu vou apostar dos meus R$100. Vou apostar R$20, que é o máximo que eu tenho. E vou pedir para ele dar as cartas. Ok? Então a mesa começa com isso e você começa com isso. As notas valete, dama e rei valem 10 pontos. Está todo mundo conseguindo enxergar a tela? Okay. Valete, dama e rei valem 10 pontos. As outras cartas valem o seu valor normal. Então quanto é que a mesa tem? 5. E você tem valete mais 2 dá 12 pontos. A mesa sempre começa só com... Mas você pode fazer só a pessoa joga, depois só a mesa joga, para ficar mais fácil, tá? Então, agora eu posso, simplificando as nossas opções, ou você para ou você pede carta, simplificando as nossas opções do nosso jogo, tá? Então, no caso aqui, 12 não dá para estourar 21 tão fácil, né? Só se eu tirasse um 10, um valete ou dama rei. Então, eu vou pedir uma carta. Perdi, porque 10 mais 2 mais 10 dá 22. Eu estourei e perdi meu dinheiro, né? Basta que ele não... É porque tá no fácil, aí ele é burro. Ele começou a puxar carta até estourar. É burro, porque bastava ele não ter pedido nenhum, ele tinha ganhado, né? Aqui na burra, bora lá. Foi só para eu não perder meu dinheiro. Então eu vou pedir de novo. Não posso aumentar, que o máximo já é 20. Pedir dinheiro de novo. 13. Não é possível que de novo. Não é possível que de novo. 5, ok, 18. Eu paro ou eu continuo? 18 é bom, né? Então tudo bem, eu vou parar. Depois que eu parar, a máquina vai puxar cartas e o objetivo dela é ser igual ou maior que eu, desde que não bata os 21. 7, 13, 18. Conseguiu igual, ganhou. Eu acho que quando dá igual no modo fácil... Não, eu não perco dinheiro. Igual no modo fácil eu não perco dinheiro, mas assim é muito fácil. Eu vou no modo Nightmare. Vamos de novo. Modo fácil não é pra mim não. Nunca joguei no modo fácil. Eu vou colocar o linkzinho no Don'tpad. Vocês podem brincar um pouquinho e tentar entender como é que funcionam as coisas, tá certo? Tenho que ir lá fora pegar uma coisa. Botei no... Desculpa. Don'tpad.com/Jedi. Don'tpad.com/Jedi. A carta mágica, bora lá para vocês entenderem. A carta mágica é o Ás. Por exemplo, se você tira 2 Ás, quanto é a tua pontuação? Se o Ás pode valer 0 ou 1? 20, ok? Só que
Então vamos voltar aqui. Eu vou fazer as cartas e vocês me dizem a conta, tudo bem? Quanto é que é Ás com 5? 15, porque o Ás vale 10, o 5 vale 5. Ás, 5 e 8. 14. Porque você pensa assim, o Ás vale 10. Você começa pensando que ele vale 10. 10 mais 5 mais 8. Isso daqui dá 23. Só que 23 passa. É maior do que 21. Então é muito melhor você fazer o Ás valer 1. Porque aí você não perde o jogo. O Ás ele tem dois valores possíveis. Ele pode valer 10 e ele pode valer 1. O que for melhor para você. O jogador que escolhe. Primeiro ele tirou 10. Aí se passar, ele pode trocar para 1. Uhum. Só que você tem que imaginar que esse cálculo é automático. O jogador sempre vai querer o melhor valor possível que não estoure a banca. Concorda? Então, por exemplo, se ele tirasse isso daqui, Ás, 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 ele ficaria com quanto? Qual é o melhor valor possível para ele aqui? 21. 10, 10, 1. É só o Ás, né? Só o Ás. E aqui, ó. Ás, Ás, 3. Qual é o melhor valor para ele? 14. 10, 10, 3. 23. Não, então vamos trocar 1. 10, 1, 3. É bom? É suficiente? É. Então, o algoritmo é simples. Você soma tudo pensando que o Ás vale 10. Se por acaso estourar a banca, você começa a retirar os Ases. Mas só o suficiente para não estourar a banca, se é que é possível, né? Por exemplo, vamos para cá. Rei, dama, Ás, Ás. Quanto é essa conta aqui? Se o Ás valesse 10, daqui daria 40. Aí você pensa, poxa, 40 é maior do que 21. Olha o salto agora. 40 é maior do que 21. Você tem quantos Ases? 2. Então, enquanto a soma for maior do que 21 e eu tiver cartas Ás, regride o valor. Como é que você regride aqui? Você tira quanto? 9. Menos 9. Aí vai dar 31. É maior do que 21? É. Eu ainda tenho Ás? Tenho. Então, tira um outro Ás. Isso aqui menos 9 vai dar 22. Pronto, acabou o jogo. A conta da mão dessa pessoa é essa. Se eu tivesse isso daqui, ó. Vamos de novo. Então, eu tenho quantos Ases? 3. Qual é a minha conta imaginando que o Ás vale 10? 44. Então a gente começa o algoritmo. Enquanto eu tiver Ás e a minha soma for maior do que 21,
retira um AIS e reduz 9 no somatório. Tem um AIS? Tenho. A conta maior do que 21? Retira um AIS e tira 9. Isso aqui vai ficar 35. É maior do que 21? Eu tenho AIS? Tenho. Então fala o quê? Retira um AIS, tira 9. Vai ficar 26. É maior do que 21? Eu tenho AIS? Tenho. Então tiro o AIS e subtrai 9. 17. Então você vai precisar de duas coisas, né? Vai precisar contar a quantidade de ases, vai precisar de uma forma de saber o quanto vale cada carta para que você consiga fazer a conta, e você vai ter que ter esse laço de contagem. Enquanto for maior do que 21 e eu tiver AIS, regride. Então bora lá. Tudo bem até aí? O algoritmo base tá fácil de entender. Esse é o algoritmo base do nosso programa, porque é ele que me permite saber o quanto vale a mão de cartas, seja da mesa, do dealer, ou seja do usuário. Então, qual seria um nome bom para essa função, esse procedimento? Somar o quê? Somar cartas. Recebe um vetor. Um vetor de quê? E aí, uma carta é o quê? Aí agora a gente tem que separar duas coisas: a realidade objetiva e a abstração. A realidade objetiva é uma carta de papel com um carro, um desenho. Você precisa de todas essas informações? Não. Você pode fazer um mapeamento dessa realidade objetiva para uma abstração. Uma abstração, por exemplo, poderia imaginar que o AIS é 1, que o 2 é 2, que o 3 é 3, que o 10 é 10, que o valete é 11, que a dama é 12 e que o rei é 13. Então você manipula números, mas pensa como se fossem cartas. Você está fazendo mapeamento da realidade objetiva para uma abstração. Você tem como fazer o AIS ser 1 e 10? Não, aqui é como você vai guardar os teus dados. Então você guardaria os teus dados dessa forma. É uma forma de fazer, tá? Então você tem que armazenar a tua informação de alguma forma e tem que entender essa forma para que você possa lidar com ela, processar ela. Então, por exemplo, se eu fosse pensar no valor das cartas, por exemplo, get valor, int carta, aqui para outro código. Então, suponha que eu estou lidando com as cartas com esse tipo de lógica aqui. Qual é o valor da carta 3? Carta de número 3. Qual é o valor da carta de número 10? Da carta de número 11. A carta 11. O valete, né? Valete? Valete. O valete vale quanto? 10. E a carta rei vale quanto? E a carta 1 vale quanto? 1 ou 10. Então a gente poderia imaginar. Ah, é? Então foi eu que me confundi. É 1 ou 11. Então o AIS é 1 ou 11. Eu estava dizendo 1 ou 10. Foi erro meu. Então a gente poderia dizer assim: se a carta for 1 ou carta for maior do que... Se carta for 1, fazer assim, para ficar mais visível, né? Se carta for 1, qual é o valor dela? 10. Se a carta for maior do que 9, qual é o valor dela?
Se não, qual é o valor dela? É o valor da carta. Olha como a gente descreveu. Então, se ela for 10, 11 ou 12 ou 13, então ela vale 10. Se ela for Ás, desculpa, ela vale 11. Tem certeza, né, que é 11? Tá. Se ela for Ás, ela vale 11. E se não for nem Ás, nem Valete, Dama e Rei, ela vale ela mesma. O 3 vale 3, o 4 vale 4, o 5 vale 5. Mas, professor, só tem essa forma de lidar com a informação? Não. Ao invés de lidar com inteiro, você poderia lidar com caractere. Então, você poderia ter o caractere A, caractere 1, caractere... Oi. Esse negócio aqui, se o cara tirar um reis e um ás, ele tá pagando, cara. É porque o reis e o ás, o ás vale 11 e o rei vale 10. Então, ele já dá o blackjack. Eu não sei. Ó, a gente vai fazer as regras simplificadas. O nosso objetivo é botar o mínimo de informação possível. Se você quiser colocar as regras adicionais, tipo, o usuário ganha de cara, ou então tem vários usuários que também podem jogar várias pessoas ao mesmo tempo. No jogo de várias pessoas ao mesmo tempo, a gente teria... Era aqui que eu tava? Não. Acho que eu fechei. Não, tá aqui. No jogo de vários usuários ao mesmo tempo, na hora que as pessoas fazem as suas apostas, eu posso ter mais de uma pessoa fazendo sua aposta, o dealer, ele dá 2 cartas para todo mundo. Aí uma começa por vez. Eu parei, foi mal. 19 eu paro. Aí a pessoa que estaria à minha direita jogaria também. Aí depois ela ou outra jogaria também. Aí no fim a máquina jogava e aí ele tentaria pelo menos ganhar de algumas pessoas. Então tem muitas e muitas variações legais para esse jogo. Nosso objetivo é fazer pelo menos a básica, mais simples, que é o usuário. Você vai controlar para que ele não estoure. Quando ele terminar a jogada dele, a máquina vai tentar ganhar dele. Simples. Vamos imaginar outra representação dos dados. Se a gente estivesse apresentando como caractere, a gente poderia utilizar o 0, o 1, o 2, o 10 com um caractere só. Eu poderia fazer como? Por exemplo, o 0. O 0 poderia representar o 10 e depois eu teria valete, dama e rei. Então, as minhas cartas todas poderiam ser essas daqui, ó. Peraí. 1, 2, 3, 4. Não, o A já é 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Valete, dama, rei. É outra forma de pensar. Então, eu não teria um vetor de caracteres, mas não teria um vetor de inteiros, mas teria um vetor de caracteres. Então, cada forma vai ter o seu jeito peculiar de lidar, porque você vai estar lidando ou com inteiros ou com caracteres. Então, abram aí os computadores de vocês. Vamos ficar de dupla, tá certo? Agora. Vamos ficar de dupla. E aí a gente vai começar esse código. Então, int get valor. Ó, isso daqui para mim dizer o valor da carta, e vocês vão fazer só essa daqui por enquanto, que é void show carta, para simplificar. Int carta. Eu quero que você imprima o valor da carta. E aí é simples, né? Se a carta for 1, o que é que você tem que imprimir? Não, eu quero que você imprima a carta, não o valor dela, desculpa. Ás. Então, se a carta for 1, você imprime Ás. E aí você pode dar a sequência. Tudo bem? Oi. É porque o printf ele recebe aspas duplas. Não. É que eu só achei estranho mesmo. O quê? Não, é que eu só achei estranho. É porque quando ele é caractere, aí ele recebe aspas simples, um caractere só. Tá. Então, bora lá? Nosso objetivo é, por exemplo,
sortear cartas usando o hand e mostrar as cartas utilizando o nosso método de mostrar carta. Bora lá, bora lá, bora lá. Sorteia as cartas aí aleatórias usando o hand. Então bora lá, pessoal, a gente tem dois objetivos. Um é lidar com o usuário mostrando as cartas, e para mostrar as cartas ele vai te dizer: você tirou a carta 11. Na hora de mostrar a carta para o usuário você tem que dizer a carta J. Mas na hora de fazer a conta, na hora que você guarda a informação, você não vai guardar a J, você vai guardar 11. É isso que é a abstração. Você tem uma camada com o usuário onde ele vê o que ele quer ver, e você tem uma camada de dados. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma mão de cartas. Vamos imaginar que no máximo, qual é o máximo que pode ter numa mão de cartas? 21 cartas O máximo de cartas. Para acabar o baralho, vamos fazer aqui 64. Pode ter 64. Então meu vetor tem 64. Não. O máximo de cartas que vai caber na mão da pessoa. Ok? Então, no máximo, ele poderia ter 64 cartas. Mas, atualmente, ele tem quantas? Nenhum. Tudo bem. Então, vamos colocar cartas na mão desta criatura. Tá? Vamos botar aqui. Vou fazer assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, vamos começar assim. Então, vou colocar um ás, um 6, um valete e um rei. Tudo bem? Um ás, um 6, um valete e um rei. Então, tamanho, size of mão, size of int. Tá? Então, quando, por exemplo, mostrar mão e eu passar a mão e o size, o que é que eu quero que apareça na tela? Quero que apareça na tela que ele tem um ás e um 6 e um valete e um rei. Tá? Então o objetivo de vocês por enquanto é só esse, é mostrar a mão do usuário, é transformar esses números, que são números, em caracteres. Tudo bem? Então o objetivo é só esse. Você tem uma mão que representa o inteiro e você tem que mostrar no formato de caractere. Foi lá pro Don't-Pad. Bora lá, povo lindo do meu coração. Vamos sincronizando. Include stdio. Então, vamos mostrar uma carta. Se a carta for ás, então eu imprimo ás. Se não, se for J, eu imprimo J. Se não, se for 12, eu imprimo dama. Se não, se for 13, eu imprimo rei. Se não, eu vou imprimir o valor da carta. Tudo bem? Ok? Esse daqui foi? Foi.
Professor, eu quero fazer um monte de fiel, se eu posso? Pode. Não deve, mas pode. Tá? Então, mostrar mão. Ó, eu não sei mostrar uma carta. Para mostrar todas essas cartas, eu poderia fazer um laço. For int igual a 0, i menor do que size, i mais. Mostrar a carta que está onde? Na mão da posição i. Desculpa. A mão de cartas, né? A mão na posição i. CM. Ui. Ah, ele está dizendo que tem um monte de coisa que eu não estou usando. Tudo bem. Black. Ok, então aqui as minhas cartas, tá? A6JK. Só que a gente pode colocar bonitinho como é o nome? Os separadores. Printf, faz o separadorzinho aqui. Mostra a mão. Depois que a gente mostra a mão, a gente pode printf aqui uma vírgula, um espaço. Printf, fecha a mãozinha. Só que se eu fizer vírgula e espaço para todo mundo, depois do K eu também vou botar quem? Vírgula e espaço, né? Então vírgula e espaço é para todo mundo menos para o último. Então se I for diferente de size menos 1, ou seja, se ele não for o último, eu boto vírgula e espaço. Hã? Tá faltando ponto e vírgula? Onde? Ah, tá. Ok. A6JK. Só que fica tão feia essa função aqui no meio do nada, né? Já que isso daqui mostra uma mão, eu posso tirar isso daqui e colocar em mostrar a mão. Que é justamente o que ele faz. Ele mostra uma mão de cartas. Então mostrar mão faz justamente isso. Mostrar uma mão de cartas. Tá. Mão mostrada. Vamos para a parte 2, que é calcular mão. Essa daqui é a parte legal. Calcular mão. Eu preciso de uma mão, que é um vetor de cartas, e eu preciso saber quantas cartas tem na mão. E agora que a gente vai precisar desse métodozinho aqui de pegar valor. Porque eu preciso somar todo mundo e saber quantos ais. Então, fazendo aqui o pseudocódigo, a lógica para vocês é: número de ais começa com 0, não sei quantos ais eu tenho, ok? O total começa com 0. Para cada carta na mão, total mais valor da carta. Aí se o ás for ás, ele vai valer 11. Se a carta for dama, vai valer 10, blá blá blá. E se essa carta for um ás, se a carta for um ás, então eu tenho que o meu número de ás
aumentou de 1. Quando terminou esse laço, eu sei qual é o total bruto das minhas cartas e eu sei quantos ases eu tenho. Que eu passei por todas as cartas e verifiquei qual é o valor dela, né? O valor dela é 11, é 10, é o valor normal. Aí depois disso a gente vai para a segunda parte do laço, que eu tenho que, se eu tiver estourado a soma, eu tenho que fazer a regressão. Que foi? Tá, tudo bem. Então bora lá. Quando eu for calcular a mão de cartas, a pessoa tem 5 cartas na mão. Eu preciso primeiro calcular o total bruto, imaginando, por exemplo, que o AS vale 11. O valor normal das cartas com o AS valendo 11. Eu calculo o valor bruto, que é justamente esse somatório, para cada uma das cartas desse vetor de cartas. Pego o valor total, que a gente fez a continha bem aqui, tá vendo? Ó? O valor total. Então, se a carta é o AS, ela vale 11. Se é 10, 11, 12, ela vale 10. Se não é nem AS, nem 10, 11, 12, ela vale o valor dela. Então, ó, isso daqui é o valor da carta no jogo, na hora de fazer a contagem. Então, ó, pego a minha carta, que no caso aqui seria mão na posição I, pego o valor dela, que eu estou calculando lá naquela funçãozinha, e aumento no total. Então, se a primeira carta é 5, qual é o valor dela? 5. Então, o total é 5. Segunda carta é AS, qual é o valor dela? 11. Então, agora eu tenho 16. Terceira carta é 6. Qual é o valor de 6? 6. 16 mais 6, 22. Ok. Só que eu tenho quantos ases? 1. Então, ó, se a carta for um AS, número de AS mais 1. Então, agora eu tenho as seguintes informações. Eu tenho que a minha soma total é 22 e eu tenho um AS. E agora a gente vai para a segunda brincadeira do laço, que é, enquanto eu tiver estourado e eu tiver AS sobrando, eu faço meu AS regredir. Então, como é que eu poderia escrever essa condição? Não. Enquanto eu estiver estourado, depois vocês completam, tá? E tiver AS, aí eu faço o quê? Total menos 10 e AS menos 1. Porque se eu não tiver estourado, eu nem entro no while, e se eu não tiver AS, eu nem entro no while. É menos 9, não? Não, porque o AS vale 11 ou 1. Então, se eu somei é 11, eu que disse errado da primeira vez. Então, se eu estava pensando que ele valia 11 e agora eu quero regredir para tentar não estourar, eu tenho que subtrair 10. E aí, no final, eu parei, seja porque eu não estou mais estourado, ou eu parei porque eu não tenho mais AS, eu retorno quem? Total. Tudo bem? Então, o que foi? E aí, igual a 0,3. Não precisa disso não, porque se o AS for 0, ele nem entra no laço. Porque para entrar no laço eu tenho que ter AS, ou seja, AS tem que ser maior do que 0. Ok? Tá? Então, se você chamar a nossa funçãozinha, que é calcular mão, int total recebe calcular mão passando a mão e o tamanho. Na hora que eu mandar imprimir o nosso total, o que é para aparecer? 10, 20, 26, 27. Vou fazer assim, ó. Vai ser quanto agora? 18. Isso daqui é para imprimir 18. Foi pro Don't-Pad. Bora lá continuar. Bora lá? Então, queridos, ó, eu fiz aqui o mostrar mão
mas eu preciso que vocês façam, que vocês saibam fazer sozinhos, tá certo? Fazer sozinhos o lance do for, de chamar a função, de colocar os colchetes, de evitar que ele inclua a vírgula no final. Então, cada uma dessas coisas é uma técnicazinha diferente. Vocês precisam refazer esse código, tentar fazer sozinhos. Vamos para esse, vamos tentar fazer esse daqui de mostrar a mão. Tenta fazer aí no teu computador, mas olhando o mínimo possível para cá. Quem quer ajuda? Vamos trocar o dono do computador, trocar quem está digitando no teclado, alternar nossa dupla. Isso tudo é meu exemplo.
Esquecendo de gravar. Eu paro para fazer outra coisa e esqueço de gravar. Então bora lá. Então o que é que o teu laço vai fazer? Depois da inicialização o teu laço faz. Enquanto o usuário, quais são as opções do usuário? Quais são as opções onde acaba a jogada do usuário? Maior que 21. Se ele parar ou então se ele quebrar. Se ele for igual a 21 ou maior. Tudo bem. Então, enquanto o usuário não parar ou não quebrar, ou então você poderia só colocar um break, tem várias formas de fazer isso, mas você tem que controlar isso, porque a pessoa pode continuar pedindo carta, enquanto ele não quebrar, ele pode continuar pedindo carta. Aí você pergunta para o usuário o que é que ele quer, se ele quer pedir ou se ele quer parar. Se ele pedir carta, aí você faz o quê? Você dá mais uma carta para ele. Então pega aleatoriamente uma carta, bota dentro do vetor de usuários, mostra o valor. Aí ele tem a opção de pedir e parar. Opa, 16 tá bom. Acabou com 16. Depois que o usuário para, depois que termina aquele loop, onde você está interagindo com o usuário, quem é que você vai fazer jogar agora? A mesa, a máquina. Então a máquina ela só tem um objetivo. Enquanto ela não empatar com o usuário ou não quebrar, aí você faz ela continuar jogando. Então, pegou uma carta, total 9, ela empatou com o usuário ou ela quebrou? Não. Então continua no laço. Pegou outra carta, 7, ela empatou com o usuário ou ela quebrou? Empatou com o usuário. Como empatou com o usuário, sai do laço, você verifica o que foi que aconteceu e aí você diz o quê? Você perdeu. Empate da máquina é perder. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, a pessoa começa com 7 com ás, e aí ele pede uma carta, depois ele pede outra carta, e agora ele está com total 18. Ás, 2, dama, 5. Pede para parar. Depois que ele pede para parar, a mesa começa a jogar. A mesa só vai parar se conseguir pelo menos 18. Então ela tira 8, fica com 15. Ela tira 7, fica com 22. Ops, 22. Como 22 já é maior do que 21, quebra o laço onde a mesa estava jogando. Aí você verifica o que aconteceu. E na hora de verificar o que aconteceu, você tem que fazer os testes, né? Se o usuário estourou, o usuário perdeu. Como é que você sabe que o usuário ganhou? Quais são os casos em que o usuário ganha? O usuário ganha se ele não estourou e ele ainda tirou mais do que a mesa. Ou então a mesa não pode empatar. Então você poderia fazer assim, ó. Se você chegou aqui no final e a mesa não estourou, é porque ela ganhou. Simples assim. Você chegou no final e a mesa não estourou, é porque ganhou. Porque se ela não tivesse estourado, ela não teria perdido, ela continuaria jogando. A mesa só não para se ela ou ganhar ou estourar. A mesa não vai se contentar com empate, com perder, ela vai tentar ganhar de qualquer forma, porque já é o dinheiro dela que ela está perdendo.
E aí, dado o resultado final, você tem que a pessoa ganhou. Então, você tem dois grandes controles aqui. Você tem aqui o processo de inicialização, onde você bota as cartas para o usuário e para a mesa. O laço do usuário, que ele só para quando o usuário estourar ou quando o usuário parar, que aí você pode dar um break no laço. E depois que termina o laço do usuário, você entra onde? No laço da mesa, que só para quando a mesa estourar ou quando a mesa empatar ou ganhar e aí ela dá um break. Quando você terminou esses três grandes pedaços, aí você vai para a análise. Ei, eu tenho o total da mesa e eu tenho o total do usuário. Quem ganhou? Se a mesa não estourou, então a mesa ganhou. Se a mesa estourou, então a mesa perdeu. Fez isso daqui, quiser continuar, aí você pode colocar as apostas. Ops! Tá certo? Fez isso daqui, aí você pode colocar as apostas, naquele joguinho. Então toda vez que o usuário joga, ele pode jogar apostado. E ele diz quanto é que ele quer apostar. -1 termina o jogo e ele aposta o tanto que ele quer. Ele pode continuar jogando e o dinheiro dele vai diminuindo se ele perde ou aumentando se ele ganha. Tá certo? Se você ainda quiser brincar, você pode fazer mais controles. Tem um monte de coisa legal que dá pra fazer aqui. Aí até a segunda. Vamos fazer o seguinte. Semana que vem eu quero pelo menos, semana que vem eu quero, se vocês não conseguirem terminar a primeira parte, eu quero saber quais partes estão prontas, ok? Um código onde nada funciona é lixo. Você tem que trazer um código mínimo funcional, ou seja, tem que dizer, professor, o que eu consigo fazer é o usuário joga e eu consigo fazer o usuário parar. Tá aqui, eu consigo rodar. O usuário consegue escolher as cartas. Porque fazer 500 linhas de código onde você não funciona nada é lixo, não vale de nada. Não existe isso. Então é muito melhor uma parte menor que funciona do que uma gigante que não funciona nada. Vamos só aprender mais uma coisinha aqui, tá? Vocês não vão ter que ir adicionando cartas no usuário. Vocês poderiam fazer assim. Eu vou parar esse laço aqui, tá? Que é o calcular mão que vai o algoritmo para vocês. Vocês podem fazer assim, o máximo. Esse máximo não serve de nada. Ele só serve para eu dimensionar o meu vetor. Cabem, por exemplo, 100 cartas na mão do usuário. Mas atualmente eu tenho quantas? 0 cartas. Vamos colocar uma carta na mão do usuário, ok? Então eu posso fazer o rand. Como é que eu gero um número entre 1 e 13? Rand mod. Se eu fizer um rand mod 13, vai gerar entre 0 e 12. E aí eu faço o quê? Mais um. Mod 13 dá entre 0 e 12, mais um eu desloco. No caso aí vai ficar uma volta mais velha, vai até 1 e 13, né? Vai de 1 a 13. Ok? Agora vamos colocar essa. Tá vendo essa carta aqui, que eu acabei de criar? Eu vou colocar ela dentro da mão do usuário. Então, qual é a primeira posição livre da mão do usuário? 0, porque não tem nada. E quando eu adicionar uma carta e o tamanho for 1, qual é a próxima mão livre? Ou a próxima posição livre? 1. E quando eu adicionar outra carta e o tamanho de cartas for 2? 2. Então a forma legal de fazer isso, uma forma fácil, é assim, mão na posição size recebe carta. E depois eu faço size mais 1. Tinha 0 cartas. Significa que o primeiro índice livre é o 0. Aí eu pego essa carta que eu criei e boto na posição 0. Eu botei na posição 0, tem quantas cartas? Agora, 1. Então qual é o meu tamanho? 1. Se eu criar outra carta, criei outra carta, coloquei na posição 1. Só que agora eu tenho 2 cartas. E eu posso continuar fazendo isso.
Então vamos mostrar a nossa mão agora, como é que ficou. Semi-black. Ih, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Ah, tá. É porque eu não implementei. Ele está dizendo que eu não tenho range. Não me importo. Black. De onde é que saiu esse AIS, esse 10, esse Q e esse 5? Do range, do aleatório. Ok? Então, esse código... que foi? Ah, tudo bem, mas o que importa é vocês entenderem como é que vocês conseguem ir adicionando cartas dentro da mão do usuário. Porque aqui no caso vocês vão ter que ter 2 vetores e 2 size. Um deles seria, por exemplo, a mão do usuário, e o outro deles seria o dealer, né? Ou então a mesa. A mesa começa sem nenhuma carta. Int size mesa. Ok? Então, se eu colocar cartas aqui, eu estou colocando cartas na mesa. E eu vou ter que incrementar esse tamanho. Ok, pessoal? Então, eu vou terminar por aqui, fazer a chamada. Talvez seja o primeiro projeto mais, assim, interessante, capcioso. A gente tem várias funções, tentem quebrar em funções, mas quando vocês conseguirem botar para funcionar vai valer muito a pena. Você chama a mãe de vocês para jogar. Mãe, vamos jogar 21? E aí, galerinha, ó, aí a gente faz assim, ó. Se pelo menos assim uns 70% tiver feito, aí a gente faz a parte gráfica, tá certo? Semana que vem. A gente faz as cartinhas. É legal. Não, mas assim, daqui a umas 4 semanas, quando chegar lá pela 12ª semana, aí a gente utiliza a biblioteca gráfica mesmo de verdade, com janelinha e tal, entendeu? É pra gente não ter que ter dor de cabeça com instalar dependência, aí a gente faz no visual. Porque no fundo é muito parecido. A diferença é que ao invés de desenhar para um PNG, eu desenharia para a tela. Mas aí eu teria que ter um controle de laços, variável de entrada e blá blá blá. Ok, então partiu chamada.